Há artefatos que, por si só, são capazes de provocar mais perguntas do que respostas. Objetos que atravessam os séculos carregando um mistério que desafia tanto a ciência quanto a imaginação. Entre esses artefatos, poucos são tão intrigantes quanto as caveiras de cristal. Peças esculpidas com precisão quase impossível, feitas de quartzo puro e que, segundo algumas lendas, carregam segredos ancestrais capazes de mudar a compreensão da história humana. Imagine-se diante de uma caveira humana em tamanho real, mas que não é feita de osso, e sim de cristal translúcido, tão puro que a luz atravessa suas camadas e se refrata em brilhos hipnóticos. Não estamos falando de meros ornamentos ou réplicas artísticas modernas. As histórias que cercam essas peças afirmam que elas são relíquias de civilizações desaparecidas, possivelmente ligadas a culturas como os maias, astecas ou até a povos ainda mais antigos, cuja existência permanece apenas nas sombras da arqueologia. Algumas versões da lenda dizem que existem 13 caveiras originais espalhadas pelo mundo, e que quando todas forem reunidas, revelarão um conhecimento perdido, talvez sobre as origens da humanidade, talvez sobre eventos que ainda estão por vir. Outras tradições orais falam de poderes sobrenaturais, energias de cura, comunicação espiritual e até mesmo memórias gravadas no próprio cristal, como se fossem computadores ancestrais. E o primeiro encontro com o mistério. A história moderna das caveiras de cristal começa no século XIX, em um período em que exploradores e aventureiros estavam fascinados pela América Central. Escavações, muitas vezes mais movidas pela cobiça do que pelo rigor científico, resultaram na descoberta de artefatos incríveis, e, entre eles, surgiram as primeiras menções a essas caveiras esculpidas com perfeição impossível para as ferramentas conhecidas da época. O exemplar mais famoso é, sem dúvida, a caveira de Mitchell Hedges, descoberta em 1924, na antiga cidade maia de Luba Antum, em Belize. Anna Mitchell Hedges, filha adotiva do explorador inglês Frederick Mitchell Hedges, afirmou ter encontrado a caveira em meio às ruínas de um templo, feita de quartzo transparente, com mandíbula móvel e polimento impecável. A peça parecia ter sido talhada sem deixar marcas de ferramentas. Especialistas que analisaram o artefato décadas depois ficaram perplexos. O cristal é tão duro quanto o diamante, e para esculpi-lo sem fraturá-lo seria necessário um nível de tecnologia que, oficialmente, não existia na época pré-colombiana. Lenda ou realidade? Os estudiosos dividem-se em duas frentes. De um lado, arqueólogos céticos afirmam que muitas dessas caveiras são falsificações criadas no século XIX ou início do século XX, possivelmente na Europa, onde havia lapidadores capazes de trabalhar o cristal de quartzo com precisão. Do outro lado, estão pesquisadores independentes, xamãs e entusiastas do mistério, que defendem a autenticidade milenar desses artefatos, apontando para o fato de que análises microscópicas mostram a ausência de marcas típicas de ferramentas modernas. Há ainda teorias mais ousadas, que ligam as caveiras de cristal a civilizações extraterrestres ou à Atlântida. A ideia é que esses objetos seriam registros de conhecimento avançado, deixados como legado para futuras gerações, e que seu verdadeiro propósito ainda está por ser revelado. Veio o fascínio do público. O apelo das caveiras de cristal não está apenas na sua beleza ou no mistério da sua origem. Elas tocam algo mais profundo, a possibilidade de que existam peças concretas de um quebra-cabeça histórico que ainda não entendemos. Em um mundo acostumado a ver a história contada como uma linha reta e contínua, as caveiras de cristal surgem como um ponto fora da curva, um lembrete de que talvez não saibamos tudo sobre o passado. Muitos turistas que visitam museus ou coleções particulares, onde essas caveiras estão expostas, relatam sensações estranhas. Alguns dizem sentir calor emanando do cristal. Outros afirmam ouvir sons sutis, quase como um zumbido. Há quem jure ter tido visões ao permanecer por alguns minutos diante de uma delas. É claro, a ciência tradicional classifica tudo isso como sugestionabilidade e imaginação fértil. Mas para os apaixonados pelo mistério, esses relatos apenas reforçam a ideia
de que as caveiras guardam um poder oculto. Se você também é fascinado por enigmas que desafiam a lógica, inscreva-se agora no canal Os 100 Maiores Mistérios e ative o sininho. Aqui, cada episódio é uma nova jornada por aquilo que a história oficial prefere não explicar. Sempre que pesquiso sobre as caveiras de cristal, me pergunto se estamos diante de um fenômeno de coincidência histórica ou de um lembrete deliberado de que houve algo antes de nós, algo com conhecimento tão avançado que ainda hoje nos deixa perplexos. Talvez a resposta esteja escondida não apenas no quartzo dessas peças, mas também na forma como nós, como humanidade, estamos dispostos a olhar para o nosso passado. Ao longo das últimas décadas, várias caveiras de cristal ganharam fama internacional, seja por sua beleza, seja pelas histórias peculiares que as acompanham. Cada uma delas parece carregar não apenas um enigma arqueológico, mas também um conjunto de lendas e coincidências que tornam impossível separar completamente fato e mito. A caveira de Mitchell Hedges, a rainha das caveiras. Comecemos pela mais conhecida, a caveira de Mitchell Hedges. Descoberta segundo o relato oficial de Anna Mitchell Hedges em 1924, em meio às ruínas maias de Lubantum, em Belize, ela se tornou uma das peças mais estudadas e polêmicas do mundo. Medindo cerca de 13 centímetros de altura e 18 centímetros de comprimento, é feita de quartzo puro e apresenta uma mandíbula articulada, algo inédito entre as outras caveiras conhecidas. Seu polimento é tão perfeito que lentes e prismas ópticos poderiam ter sido criados a partir dela. A análise feita na década de 1970 pelo laboratório da Hewlett-Packard revelou que a peça foi esculpida contra o eixo natural do cristal, algo extremamente arriscado, pois aumenta as chances de fratura. O relatório do laboratório concluiu que, para reproduzir algo assim com ferramentas modernas, seriam necessárias centenas de horas de trabalho especializado. Para civilizações pré-colombianas, oficialmente sem acesso à tecnologia de lapidação avançada, isso seria praticamente impossível. A Caveira de Paris. Menos famosa, mas igualmente intrigante, a chamada Caveira de Paris está em exposição no Museu do Homem, na capital francesa. Com cerca de 10 centímetros de altura, ela é feita de quartzo leitoso e apresenta traços menos realistas que a de Mitchell Hedges. Ainda assim, é impressionantemente simétrica e polida. Documentos sugerem que a peça entrou para o acervo do museu em 1878, adquirida de um colecionador anônimo. Estudos posteriores levantaram a hipótese de que poderia ter sido produzida na Europa, no século XIX, usando técnicas de lapidação de pedras preciosas. No entanto, não há provas conclusivas, e o mistério persiste. A Caveira de Londres. O Museu Britânico também possui seu exemplar. A Caveira de Londres, feita de quartzo transparente, foi comprada de um negociante de arte em 1897. Relatos indicam que ela teria vindo do México, possivelmente de origem asteca. Porém, exames realizados pelo museu nos anos 1990 mostraram marcas microscópicas que se assemelham às deixadas por rodas de polimento modernas. Para alguns, isso prova que a peça é uma falsificação relativamente recente. Para outros, apenas levanta novas questões sobre possíveis restaurações e manipulações ao longo do tempo. A Caveira de Smithsonian. No Museu Nacional de História Natural, em Washington, D.C., está a Caveira de Smithsonian, uma das mais misteriosas no que diz respeito à sua origem. Recebida por doação anônima em 1992, a peça não possui registros claros de onde veio, quem a encontrou ou como foi adquirida. Análises revelaram que foi feita a partir de quartzo do tipo leitoso, com polimento uniforme, mas sem mandíbula móvel. Cientistas do museu concluíram que é provável que tenha sido produzida no século XX, porém a falta de documentação abre espaço para todo tipo de especulação. O mito das 13 caveiras. Segundo uma das lendas mais persistentes, existem 13 caveiras originais espalhadas pelo mundo. Quando reunidas, essas peças supostamente desbloqueariam um conhecimento ancestral capaz de revelar verdades ocultas sobre a história da humanidade, prever catástrofes ou até mesmo interagir com dimensões espirituais.
Essa narrativa ganhou força especialmente no final do século XX, sendo incorporada em documentários, livros e até filmes de Hollywood. Para alguns estudiosos da tradição xamânica, essas caveiras representam os anciãos de cristal, guardiões de sabedoria que só se revelarão quando a humanidade estiver pronta. Gostou de conhecer essas histórias? Imagine o que ainda vem por aí. Inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios e acompanhe cada revelação. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O mais fascinante é perceber como, mesmo em pleno século XXI, a origem de muitos desses artefatos ainda não foi definitivamente explicada. Talvez o verdadeiro enigma das caveiras de cristal não esteja apenas na sua manufatura, mas na maneira como conseguem manter o mundo dividido entre céticos e crentes, e no fundo, todos igualmente fascinados. Quando o mistério das caveiras de cristal começou a ganhar notoriedade, museus e laboratórios decidiram colocar a ciência à prova para tentar responder à pergunta central: essas peças são realmente antigas ou são criações modernas engenhosamente disfarçadas? O processo não foi simples. O cristal de quartzo, matéria-prima dessas caveiras, não possui carbono, o que significa que o tradicional teste de datação por carbono 14, amplamente usado em arqueologia, é inútil nesse caso. Os cientistas precisaram recorrer a métodos indiretos, como a análise microscópica, espectroscopia e estudo das marcas de corte e polimento. As análises da Hewlett-Packard. Um dos estudos mais citados foi conduzido pela divisão de pesquisa da Hewlett-Packard na década de 1970, quando a caveira de Mitchell Hedges foi levada para o laboratório. Usando microscópios potentes e técnicas avançadas para a época, os especialistas chegaram a conclusões intrigantes. O cristal havia sido esculpido contra o eixo natural da pedra, o que aumenta muito o risco de quebra durante o trabalho. Não havia marcas evidentes de ferramentas metálicas ou abrasivos modernos. O nível de polimento e simetria era tão alto que, mesmo com tecnologia contemporânea, seria um desafio replicá-lo. Para alguns, isso foi a prova de que a peça poderia realmente ter sido feita por uma civilização com conhecimento avançado de lapidação, ou até por um grupo com acesso a técnicas que desconhecemos. O estudo do Museu Britânico. Já no Museu Britânico, a análise feita na década de 1990 sobre sua própria caveira levou a conclusões bem diferentes. Usando microscopia eletrônica de varredura, os pesquisadores identificaram marcas compatíveis com rodas de polimento de alta velocidade, semelhantes às usadas por lapidários na Europa no século XIX. Isso levou o museu a classificar sua peça como possivelmente uma falsificação de época, ainda antiga, mas não pré-colombiana. No entanto, críticos dessas conclusões argumentam que é possível que algumas caveiras tenham passado por restaurações ou repolimentos modernos, o que poderia explicar as marcas encontradas. O mistério do quartzo brasileiro. Outro ponto que alimenta teorias é que muitos testes mineralógicos indicaram que o quartzo usado em várias caveiras é originário do Brasil. Isso significa que, mesmo que tenham sido encontradas na América Central, a matéria-prima teria vindo de outro ponto do continente. Esse dado não elimina a possibilidade de produção pré-colombiana, mas levanta questões sobre rotas de comércio e capacidade de transporte de materiais pesados e frágeis em longas distâncias. O lado espiritual e energético. Paralelamente às investigações científicas, grupos espiritualistas e praticantes de terapias alternativas têm realizado seus próprios experimentos com as caveiras. Usando radiestesia, meditação e leitura energética, eles afirmam que as peças emanam campos vibracionais incomuns, capazes de influenciar o estado emocional e até físico das pessoas ao redor. Embora não haja comprovação científica para essas alegações, o fato é que relatos de sensações incomuns são frequentes, especialmente entre aqueles que passam muito tempo próximos a uma dessas caveiras. Quer conhecer mais mistérios que unem ciência e espiritualidade? Inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios e venha explorar o inexplicável com a gente. O mais curioso é perceber como a ciência, mesmo com toda a sua precisão, ainda não conseguiu dar uma resposta definitiva sobre as caveiras de cristal.
É como se esses artefatos estivessem permanentemente suspensos entre dois mundos, o da história verificável e o da lenda viva. E talvez seja justamente essa ambiguidade que os torna tão irresistíveis. Se a ciência ainda não conseguiu dar um veredito definitivo sobre as caveiras de cristal, as lendas e teorias alternativas encontraram um terreno fértil para florescer. Povos indígenas, exploradores místicos e estudiosos não convencionais têm alimentado, por décadas, narrativas que vão muito além da arqueologia tradicional. A profecia das 13 caveiras, entre os povos nativos da América do Norte, especialmente nas tradições dos povos Cherokee e Navajo, existe uma história antiga sobre as 13 caveiras de sabedoria. Segundo essa crença, cada caveira guarda um fragmento de conhecimento deixado por ancestrais muito antigos. Alguns dizem humanos, outros afirmam seres vindos das estrelas. A lenda afirma que, quando todas as 13 forem reunidas em um mesmo lugar, os segredos da humanidade serão revelados. Como evitar grandes catástrofes, como viver em harmonia com a Terra e até como viajar para outros mundos. Para alguns líderes espirituais indígenas, a busca por essas caveiras não é apenas arqueológica, mas sagrada. Conexões com a Atlântida. Outra teoria bastante popular associa as caveiras à lendária Atlântida. Nessa visão, as caveiras seriam artefatos criados pela avançada civilização Atlante, que teria dominado a ciência dos cristais a um nível inimaginável para nós. Segundo alguns escritores esotéricos do século XX, os atlantes teriam usado o quartzo como meio de armazenar informações, como fazemos hoje com chips de silício. Quando a Atlântida foi destruída, os sobreviventes teriam levado as caveiras para diferentes partes do mundo, incluindo a América Central e a América do Sul, como sementes de um conhecimento que um dia poderia ser recuperado. A hipótese extraterrestre. Não poderia faltar, nesse mosaico de mistérios, a teoria extraterrestre. Alguns ufólogos afirmam que as caveiras de cristal são presentes de visitantes de outros planetas ou sistemas estelares. Elas funcionariam como dispositivos de comunicação interplanetária ou como bibliotecas cósmicas, contendo registros holográficos de mundos distantes e civilizações antigas. Defensores dessa hipótese apontam para o fato de que o quartzo é piezoelétrico, ou seja, pode transformar energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. Isso poderia, teoricamente, permitir o armazenamento e a transmissão de dados, algo que a tecnologia moderna está apenas começando a explorar de forma mais avançada. O uso ritualístico. Para povos mesoamericanos como maias e astecas, o crânio era um símbolo poderoso, ligado tanto à morte quanto à regeneração da vida. Há quem defenda que, mesmo sem funções tecnológicas avançadas, as caveiras de cristal poderiam ter sido usadas em rituais religiosos, atuando como objetos de poder espiritual e de conexão com divindades. Se você acha que essas histórias são fascinantes, imagine as próximas revelações. Inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios e acompanhe a busca pelos enigmas que desafiam a lógica. O mais intrigante nessas narrativas é que, independentemente de serem verdadeiras ou não, elas mostram como a humanidade tem sede de significado. Talvez as caveiras de cristal sejam um espelho dessa busca, um objeto que devolve para nós o reflexo de nossos maiores medos, esperanças e perguntas sem resposta. Com o avanço da tecnologia e o crescente interesse por mistérios arqueológicos, o século XXI trouxe uma nova onda de caçadores de caveiras de cristal. Alguns são exploradores amadores movidos pela curiosidade, outros são pesquisadores independentes, e há também aventureiros que tratam a busca como uma missão espiritual. Expedições em busca das caveiras perdidas. Inspirados pela lenda das 13 caveiras, grupos têm viajado para regiões remotas da América Central, Amazônia e até montanhas do Peru em busca dessas relíquias. Embora poucas novas caveiras tenham sido apresentadas ao público nas últimas décadas, cada descoberta, ou alegada descoberta, reacende o debate sobre sua autenticidade. Em 2008, por exemplo, circulou a notícia de que uma pequena caveira feita de quartzo rosado havia sido encontrada em uma caverna no México.
Segundo o grupo responsável, a peça apresentava um polimento incomum e inscrições quase invisíveis, semelhantes a glifos maias. No entanto, especialistas alertaram que poderia ser apenas mais uma criação recente, destinada a enganar colecionadores. Relatos de fenômenos inexplicáveis. Além das buscas físicas, há inúmeros relatos de experiências estranhas envolvendo as caveiras conhecidas. Mudanças de temperatura. Visitantes afirmam sentir a caveira esquentar ou esfriar repentinamente ao toque. Emissão de luz. Alguns juram ter visto brilhos internos, como se o cristal fosse iluminado de dentro para fora. Sons e vibrações. Há registros de pessoas que ouviram sons sutis ou sentiram vibrações nas mãos ao segurar uma dessas peças. Sonhos vívidos. Vários indivíduos relatam sonhos intensos e simbólicos após passarem tempo próximo a uma caveira de cristal. A ciência convencional classifica esses relatos como efeito placebo ou resultado de forte sugestão mental. Ainda assim, a frequência dessas experiências mantém viva a ideia de que as caveiras possuem algo mais do que valor histórico. O mercado negro e as falsificações. O fascínio pelas caveiras de cristal também alimentou um lucrativo mercado negro. Réplicas, algumas extremamente bem feitas, são vendidas como autênticas por valores que podem ultrapassar dezenas de milhares de dólares. Essa proliferação de falsificações tornou ainda mais difícil para pesquisadores sérios identificar peças genuínas, se é que elas existem. Museus e colecionadores privados, diante do risco de fraude, passaram a exigir exames minuciosos antes de aceitar qualquer nova caveira em seus acervos. Ainda assim, o debate sobre autenticidade raramente chega a um consenso. Documentários e cultura pop. O mito das caveiras de cristal ganhou força no imaginário popular, graças a documentários, livros e filmes. Um dos exemplos mais conhecidos é Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lançado em 2008, que trouxe o tema para milhões de espectadores. Embora o filme tenha exagerado nas licenças criativas, ajudou a manter vivo o interesse do público pelo enigma. Se essas histórias despertam sua curiosidade, não perca os próximos episódios aqui no Os 100 Maiores Mistérios. Toda semana, novas investigações e mistérios que vão além do que a história oficial conta. Sempre que vejo um novo relato sobre uma caveira de cristal, fico dividido entre dois pensamentos: a cautela de quem sabe que falsificações são comuns e a excitação de imaginar que talvez uma dessas peças seja realmente a chave para um passado que não conseguimos compreender. No fundo, acho que o valor maior está justamente nesse equilíbrio entre dúvida e fascínio. As caveiras de cristal permanecem no limiar entre a história documentada e a mitologia viva. Mesmo depois de décadas de estudos, análises laboratoriais e debates acalorados, ainda não existe um consenso absoluto sobre sua origem, propósito ou autenticidade. Para alguns, elas são provas físicas de civilizações avançadas, talvez até não humanas, que viveram muito antes do que os livros de história admitem. Para outros, são apenas artefatos do século XIX, fruto da habilidade de lapidários europeus e do desejo de alimentar o fascínio ocidental pelo exótico e pelo misterioso. Entre a ciência e o sagrado, independentemente da posição que se adote, não há como negar que essas peças exercem um magnetismo especial. Seja por sua perfeição estética, pela simbologia associada ao crânio ou pelas lendas que as cercam, as caveiras de cristal evocam algo profundo, uma mistura de reverência, curiosidade e até temor. A ciência pode explicar parte do fenômeno, mas o que as mantém vivas no imaginário coletivo é o que não pode ser medido: a experiência subjetiva de quem as vê, toca ou medita diante delas. O enigma que sobrevive ao tempo. Um aspecto fascinante é que, mesmo quando análises indicam que uma caveira específica é provavelmente moderna, isso não diminui o impacto do mito. Pelo contrário, o mistério parece se deslocar. Se não são antigas, por que foram criadas? E por que, mesmo sem comprovação, tantas pessoas relatam sensações e experiências intensas ao interagir com elas? Talvez a resposta esteja naquilo que Carl Jung chamaria de arquétipo. Símbolos universais que despertam algo em nosso inconsciente coletivo. O crânio.
como símbolo de morte e renascimento, atravessa culturas e eras, e no cristal ele ganha um aspecto de pureza, eternidade e conexão espiritual. O que o futuro pode revelar? Com o avanço de novas tecnologias, como a microscopia de ultra-alta resolução e a análise molecular de impurezas no cristal, talvez um dia possamos responder de forma mais definitiva sobre a idade e a origem dessas peças. Até lá, as caveiras de cristal continuarão sendo um convite à investigação e ao sonho, que no final talvez esse seja o verdadeiro presente que nos oferecem. Não apenas respostas, mas a possibilidade de manter viva a chama da curiosidade humana. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade que move exploradores e sonhadores. Então, inscreva-se agora no canal Os 100 Maiores Mistérios. Ative o